Olá, este é o segundo vídeo do mini curso de planilhas. Se você não assistiu o primeiro, eu te recomendo que vá primeiro lá assistir, pois aqui nós daremos continuidade ao raciocínio. E neste vídeo eu vou te ensinar algumas funções mais básicas que quase todas as planilhas usam. Vem comigo! Vamos supor que eu quero digitar um mesmo valor por várias vezes repetidas. Uma maneira fácil de fazer isso é da seguinte forma. Se eu quero escrever o número 2 na célula A1 e eu quero repetir essa informação, seja ela um número ou um texto, por várias vezes na mesma coluna, eu posso selecionar aquela célula que contém a informação que eu quero repetir. Reparem que aqui no cantinho surge um ponto azul destacado. Eu posso clicar sobre esse ponto, segurar o clique e arrastar até o local onde eu quero repetir essa informação. Coloquei até a linha 16, então ele puxou aquela informação, que era o número 2, até a linha 16. Eu posso fazer isso também para sequências. Nesse caso, eu preciso indicar qual é a sequência. Por exemplo, se na célula B1 eu coloco o número 1 e na célula B2 eu coloco o número 2, subentende-se que eu estou querendo uma sequência de 1 em 1, pois o primeiro valor para o segundo acrescentou uma unidade. Então, selecionando essas duas informações que eu adicionei e arrastando aquele mesmo pontinho até o ponto que eu quero, nesse caso até a linha 16, quando eu soltar o clique do mouse, ele vai então colocar aquela sequência de 1 em 1, do número 1 até o número 16. Se eu quiser essa sequência de 2 em 2, eu posso colocar, por exemplo, o 2, o 4 e arrastar essas duas informações selecionadas até a linha 16, por exemplo. Então, vai parar lá no 32. Eu posso fazer de 4 em 4, de 5 em 5. Isso não funciona somente para números. Funciona também, por exemplo, para datas. Se eu colocar dia 15 de maio, 15 do 5, e embaixo eu colocar 16 de maio, ele entende que eu avancei um dia. Então, quando eu seleciono essas duas informações e arrasto, ele vai colocar todos esses dias em sequências de 1 em 1. Se eu continuar essa informação para a próxima, dia 31 de maio, mais um, ele deve ir para junho. Vamos ver se ele vai entender a ideia. Puxei mais uma célula, dia 1º de junho. Então, ele entende que isso é uma data. Eu não precisei fazer nada, nem programar nada. Eu simplesmente dei a primeira informação, a segunda, essa seleção eu arrastei para baixo e ele entende que eu estou querendo uma sequência. E o que acontece quando a gente tenta fazer isso para os dias da semana? Se eu colocar segunda, ele não entende isso como uma segunda-feira, pois segunda não se remete apenas à segunda-feira. Pode ser a segunda colocação de uma competição. Se eu arrastar a seleção segunda para baixo, ele repete a palavra segunda várias vezes. Agora, se eu colocar segunda-feira, aí sim, segunda-feira é o dia da semana, segunda-feira. Se eu arrastar isso para baixo, o que ele me coloca? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, automaticamente. E nesse caso, nem precisa colocar a segunda informação. Ele já entende que eu quero dar sequência nos dias da semana. Agora vamos fazer uma mini planilha que a gente consiga trazer uma calculadora, por exemplo, com as 4 operações básicas da matemática. Ficaria mais ou menos assim. Na célula A1, soma. Na célula A5, subtração. Na célula A9, multiplicação. E na célula A13, divisão. Eu irei mesclar 3 células para a gente fazer uma tabela com 3 colunas. Então, a palavra soma até a coluna C eu irei mesclar. Aqui na linha 5, fazer a mesma coisa, na linha 9 e na linha 13. Aqui na célula A2, eu vou colocar o primeiro número e na célula B2, o segundo número. E aqui na célula C2, eu irei colocar resultado. Eu vou pegar essas 3 informações, Ctrl C para copiar, embaixo de subtração, Ctrl V, embaixo de multiplicação, Ctrl V e embaixo de divisão, Ctrl V. Agora eu vou formatar para que a minha planilha fique um pouco mais bonita. A linha 4 eu irei pintar de preta. E vou te ensinar mais uma dica preciosa.
Eu acabei de pintar a linha 4 de preto, então a minha última ação foi selecionar uma cor. Caso eu queira pintar mais células dessa mesma cor, basta eu selecionar o local onde eu quero pintar, nesse caso a linha 8, e apertar a tecla F4. Esse atalho ele repete a última ação que você fez. Por exemplo, se a última ação foi deletar uma informação, quando você selecionar uma outra célula e apertar F4, ele também vai deletar. Então, selecionando a linha 8 e apertando a tecla F4, ele pinta a linha 8 toda de preto. Eu quero pintar agora a linha 12 de preto. O que eu faço? Clico na linha 12 e aperto F4. Ele repete aquela última ação que eu tomei. A linha 16, F4. Eu estou fazendo isso apenas para separar as informações da soma, da subtração, criando como se fosse uma borda mais escura. É só estética. Agora eu vou pintar os títulos da calculadora. O título soma eu vou pintar de verde. O título subtração de azul. O título multiplicação de lilás. E o título divisão vou pintar de amarelo. Então, eu vou centralizar todas as informações, selecionando toda a minha planilha e centralizando o texto. Aqui na célula A3 é onde eu vou digitar o primeiro número da soma, na célula B3, o segundo número da soma, e na célula C3 é onde vai aparecer o resultado dessa soma. A mesma coisa para a subtração, no caso seria a célula A7 o primeiro número, B7 o segundo número, e C7 o resultado da subtração. Na multiplicação, a mesma coisa, os dois números e o resultado na coluna C, e na divisão igual. Eu vou colocar uma borda para ficar mais destacado, selecionando a minha planilha, incrementando então a borda em todos os locais. E para eliminar as colunas que eu não vou utilizar, no caso de D até a última, eu posso utilizar também de um atalho. Eu seleciono a coluna D, repara que toda ela ficou azulada. Eu simplesmente cliquei na letra D. Eu vou segurar as teclas Ctrl e Shift juntas. E eu vou apertar com a seta para a direita, que eu quero selecionar daquela coluna até a última, independente de qual seja a última. Quando eu aperto para a direita, ele selecionou, então, nesse caso, até a coluna W, que é quantas colunas tinha a minha planilha. Clico com o botão direito em qualquer local, botão direito do mouse, e vou em excluir colunas de D a W. Ele automaticamente excluiu todas aquelas colunas que eu não estou utilizando. Vou fazer a mesma coisa para as linhas de 17 até a última, pois eu não vou utilizar. Clico na linha 17, seguro o Ctrl e Shift. Agora eu vou apertar para baixo, pois é daquele ponto para baixo que eu quero excluir. Na seleção, clico com o botão direito, excluir linhas de 17 a 1000. Agora eu tenho a minha planilha organizada. Aqui na célula A3, que é o primeiro número da soma, eu vou colocar o número 2. E na célula B3, vou colocar o segundo número, número 3. Aqui na célula C, eu quero que apareça o resultado. É claro que eu não vou chegar e fazer a conta de cabeça, 2 mais 3 dá 5, e colocar o número 5 aqui. Porque isso não é uma calculadora. Eu fiz a conta de cabeça e coloquei o resultado lá. Como que eu faço para a planilha calcular automaticamente um resultado? Sempre que a gente vai colocar uma fórmula, devemos iniciar com um sinal de igual. Eu vou colocar igual os valores que, nesse caso, eu quero somar. Por exemplo, o valor que está na célula A3, que é o número 2, o sinal de mais, e o valor que está na célula B3, que é o número 3. Quando eu dou um Enter, ele me dá o resultado número 5, pois ele somou 2 mais 3. Só que esses números que eu pedi para ele somar, coincidentemente, foram os números de A3 e B3. Se eu alterar esses valores lá na célula A3 ou B3, por exemplo, se eu colocar o número 4, ficaria 4 mais 3, daria 7. E a fórmula não calculou automático, porque eu pedi para ela somar dois números específicos. Como que nós devemos fazer da maneira correta? Ao invés de você colocar o valor da célula, você coloca a referência da célula. Você indica qual célula que você quer somar. Nesse caso, os valores estão em A3 e B3. Portanto, eu devo somar A3 e B3, colocando igual, ou eu digito A3 mais B3, ou eu posso clicar na célula que eu quero somar. Nesse caso, eu vou clicar em A3
mais B3. Clico em B3, ele seleciona essa célula. Quando eu dou um Enter, agora sim ele deu o resultado 7. E quando eu altero um dos valores da célula, por exemplo, aqui no segundo número da soma, vou colocar o número 5. Eu apenas digito o número 5, ele ainda não somou, pois eu não confirmei a edição. Ele só vai somar depois que eu confirmar a edição, apertando a tecla Enter. 4 mais 5 dá 9. Essa é uma das formas que eu posso somar dois números. Eu também tenho algumas fórmulas para somar, principalmente quando temos uma sequência muito grande de números. Mas eu também posso usar para dois números. Ficaria da seguinte forma: igual a soma, abre parênteses, eu vou colocar o primeiro número, que está no A3, dois pontos, o segundo número que está em B3. Eu estou utilizando dois pontos, pois ele significa de uma célula até a última célula que eu pretendo somar. Caso eu não queira selecionar uma sequência, apenas uma célula e outra, nesse caso eu devo utilizar ponto e vírgula. Olha só esse exemplo. Eu abri uma nova página no mesmo arquivo e vou fazer o seguinte. Vou colocar o número 1 na célula A1, o número 2 na célula B1 e vou puxar isso até o número 5, na sequência de 1 a 5. Aqui na célula F, eu vou colocar igual, soma, abro parênteses, a primeira célula da sequência, que é o A1, dois pontos, a última célula da sequência, que é o E1. Nesse caso, eu estou somando de A1 até E1. Utilizei os dois pontos. Quando eu fecho parênteses e dou um Enter, ele soma toda essa sequência. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e isso dá 15. Agora, caso eu queira somar apenas o A1 e o E1, nesse caso eu utilizo aqui dentro da minha soma o símbolo de ponto e vírgula. Então, ele considera apenas um número e outro número. Então, o ponto e vírgula vai funcionar como um conectivo e. Se eu der um Enter, ele vai somar a célula 1 com a célula E1, 1 mais 5. Se eu quiser somar três células, eu posso colocar a primeira, ponto e vírgula, a segunda, por exemplo, a C1, ponto e vírgula, o E1. Então, eu estou somando A1 e C1 e E1. Quando eu dou um Enter, ele me dá o resultado dessa soma. Se eu quiser somar apenas a coluna A, C, D e E, repara que C, D, E é uma sequência. E entre o A e o C, existe uma lacuna que eu não quero somar. Como que eu posso fazer isso? Através de uma lógica. Eu vou somar A1, ponto e vírgula, C1, dois pontos, E1. Então, é A1 e C1 até E1. Repara que ele preenche com algumas cores. Aqui ao redor do A1 está selecionada com traços laranja e do C1 até o E1 está selecionada com traço lilás. Significa que são essas células que eu estou somando. Quando eu dou um Enter, ele está somando tudo menos a célula B1. Voltando para a nossa planilha. Para ficar mais simples, eu vou usar a soma direto com o sinal de mais. Então, eu vou apagar toda a soma, A3 mais B3. Pronto. Aqui na subtração, como é que ficaria utilizando a mesma ideia? Igual, nesse caso é o A7, pois os números estão na linha 7, menos o segundo número, que está na célula B7. Dou um Enter. Ele já me deu o resultado zero, pois ele está pegando nada e tirando nada. Por isso que ele já me dá o resultado zero. Na multiplicação, a mesma coisa. Só tem um detalhe. Linguagem computacional, a multiplicação a gente utiliza o sinal de asterístico. Portanto, seria igual o primeiro número, asterístico, o segundo número. Aperto Enter. Também deu zero, pois ele está multiplicando zero por zero. Aqui na divisão, matematicamente, não pode dividir por zero. Toda vez que você tenta dividir um número por zero, isso gera uma indeterminação. E caso você queira dividir zero por zero, isso não existe matematicamente. Então, repara que quando eu colocar a fórmula igual o primeiro número, barra, que é o símbolo utilizado para a divisão, o segundo número, ele vai me dar um hashtag div/0. Significa que eu não posso dividir por zero. Isso é só porque eu estou com a célula B15 em branco. Ele considera isso como sendo zero. Quando eu colocar os números, ele vai corrigir esse erro.
Vamos fazer alguns testes. Aqui na subtração, eu quero saber quanto que é 8 menos 5. Eu estou colocando valores aleatórios só para a gente fazer um teste. O resultado é 3. Na multiplicação, se eu quero fazer 8 vezes 7, 8 vezes 7 é 56. Ele me colocou o resultado. E na divisão, 125 dividido por 5. O meu resultado deu 25. Então, a minha planilha está funcional. E aí, gostaram da aula? Eu vou finalizar o segundo vídeo por aqui. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estou disposto a te ajudar. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.